Sejam muito bem-vindos a mais um Papo na Bancada. Hoje a gente vai falar de um assunto que poucas mulheres têm coragem, mas que é muito necessário. Sobre dor, recomeço e fé. E hoje eu trouxe alguém que já passou por tudo isso e está aqui para contar um pouquinho da sua história pra gente. Seja muito bem-vinda, Cibele Vieira. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meu amor, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que te agradeço por ter aceitado e por compartilhar com a gente agora um pouquinho da tua história, né? Gostaria primeiro de apresentar para vocês, para quem ainda não conhece, essa é a Cibele Vieira. Ela é sócia proprietária da Garopaba Infocel, uma loja de celulares e informática, né? Isso mesmo, aqui em Garopaba, no centro. E eu queria começar primeiro já perguntando como que foi o início do relacionamento de vocês, né? Já que a gente vai falar um pouquinho de empreendedorismo em casal, família, fé. Então conta pra gente como é que foi um pouquinho desse início. Então, já vamos começar com tudo, né? Eu e o Guilherme, a gente se conheceu em 2013. E somente em 2014, em setembro, que a gente foi definitivamente morar juntos. E daí, até então, estamos até hoje. Então começou com vocês ficando e aí foram para algo mais sério. E dentro desse algo mais sério, vocês começaram a construir o relacionamento de vocês, a casa, a família. Então vocês começaram ali a namorar, já foram morar junto, né? E a vida começou ali de casado para vocês. E dentro dessa vida de casado, vocês passaram por alguns momentos que não trouxe tanta alegria, né? E é isso que a gente queria falar um pouquinho, se tu se sentir à vontade, sobre o que aconteceu com vocês ali a partir de 2018, que fez vocês chegarem até o dia de hoje, né? Então vamos... Foi um momento bem marcante, né? Na nossa vida. Eu trabalhava na lotérica em 2018 e o Guilherme trabalhava numa loja de informática. Aí, logo depois de 4 anos de casado, a gente decidiu ter um bebê. E a gente conseguiu. Logo depois que a gente começou a tentar, a gente já conseguiu. Em março de 2018, eu já descobri que eu estava grávida. E pra gente foi uma alegria imensa, porque era o que a gente mais queria naquele momento. Só que quando chegou ali e para maio, eu comecei com dores e tive que ir pro hospital. Ainda tentei trabalhar o dia todo achando que era só uma cólica, tal, mas não foi bem isso que aconteceu. No final do dia eu cheguei em casa, tomei banho e a gente foi pro hospital. Era bem naquela greve dos caminhões, que tava uma loucura. Sim. Aí a gente conseguiu chegar a tempo lá, só que eu já tava com sangramento, eu já saí de casa com sangramento. Aí quando a gente foi para ser atendida, era lá em Tubarão, na Socimed, a minha bolsa estourou, subindo o elevador. Naquele momento, assim, foi como se estivesse tirando o João Guilherme de mim. Aí a gente subiu e logo depois um médico veio e conversou com a gente, a gente vai ter que tentar manter ele na tua barriga até a gente ver o que a gente consegue fazer, né? Dar aquelas injeções pro pulmão e tal. E daí, nesse momento, eu não tinha muita esperança, sabe? Assim, mas eu sabia que Deus estava comigo. Tava ali rezando, tentando se manter calma nesse momento. Nesse momento que era muito buscando difícil. Força, às vezes a gente... Porque eu sabia que a minha bolsa já tinha rompido, então, a qualquer momento ele podia nascer. E logo depois o médico disse, infelizmente, como a gente está sentindo que ele está muito fraco, a gente vai ser obrigado a fazer uma cesárea para poder tirar ele. E seja o que Deus quiser, né? Aí assim aconteceu. A gente fez a cesárea, ele nasceu à noite, às 10h45 da noite, só que ele sobreviveu somente uma noite. No outro dia pela manhã, infelizmente, ele veio a falecer. E assim, foi um momento bem marcante na nossa vida, porque a gente teve que se unir muito naquele momento para poder passar por tudo aquilo ali que a gente estava passando. E ele trabalhava numa loja de informática, ficou 5 dias em casa comigo. Eu consegui pegar a licença maternidade, que eu trabalhava na lotérica, e daí eu fiquei 6 meses em casa. Nesses 6 meses, para mim poder ocupar minha cabeça, porque eu tinha acabado de fazer uma cesárea, e imagina, eu tinha que ocupar minha cabeça. Eu comecei a fazer curso de unha, aí eu fiz curso de fibra de vidro e comecei a atender. Comecei a atender em casa e daí logo depois
O Guilherme não conseguia mais trabalhar lá, ele pediu demissão. A saída dele deu R$7.000 e com esses R$7.000 ele pegou e conversou comigo. Sibeli, agora é a hora da gente abrir alguma coisa pra gente. E a gente já queria, a gente sempre teve isso no coração, né? Sim, de querer abrir o nosso próprio negócio. De começar a empreender, né? Aí, depois disso aí, eu abri meu estúdio. Eu saí da loja, da lotérica, abri meu estúdio e ele abriu a loja. Ali em cima da farmácia Garopaba. Sim, então... tu acredita que nesse momento de dor que vocês passaram, que foi uma dor muito intensa, e desde já eu já te agradeço por ter aberto teu coração e contado pra gente um pouco dessa história, porque eu sei que é algo que machuca muito, né? É uma dor que é imensurável. Eu já passei por uma perda gestacional e a gente fica muito feliz quando descobre e daqui a pouco vem aquela turbilhão de emoções e não só eu, como acredito que muitas mulheres passam por isso, né? Mas eu acho que a sensação de tu ver o teu bebezinho e depois não ter mais na mão é algo que a gente não sabe nem explicar. Mas o que a gente quer trazer com o episódio de hoje não é somente esse momento de dor e de dificuldade que a gente passa, né? Mas sobre recomeçar a partir da dor. Então, vocês se uniram, tu foi buscar ocupar a tua cabeça e ali vocês estavam começando um negócio que ia dar muito certo, né? Então, Deus nunca falha. Fala de empreendedorismo agora. Então, eu queria que tu continuasse falando pra gente um pouquinho sobre essa transição, né? De sair da lotérica, fosse empreender com as unhas. Como é que foi essa fase? Até tu chegar na fase de fato, trabalhar somente com o teu marido. Então, eu trabalhava na lotérica. Depois que eu perdi o bebê, eu ainda tentei voltar para trabalhar lá. Como eu estava atendendo no estúdio também, comecei em casa. Só que eu não conseguia mais, porque eu tinha que sair da lotérica e trabalhar à noite no estúdio para fazer unhas. Aí já não estava dando mais certo, aí eu pedi para sair. Aí logo 2019, comecinho, setembro, na verdade, de 2019 eu pedi pra sair, aí fiquei literalmente somente com as unhas. Aí já tava empreendendo sozinha ali. Meus clientes, já atendendo todo mundo lá, tava com a agenda até lotada. Eu tinha um perfil também. Eu ouvi falar que a Sibeli na época era uma das melhores de Garopaba, tá? Verdade, várias pessoas me comentaram sobre isso. Não, é bem assim. Tentava. Aí logo depois, quando chegou em 2020, aí eu descobri que eu estava grávida. Aí eu tive que realmente, como a loja estava crescendo, tal, precisava de mais espaço, já não tinha mais lugar para colocar as coisas. Aí eu decidi, literalmente, quando eu descobri que estava grávida do Bernardo, a gente decidiu fechar o estúdio e daí a gente ampliou a loja e a loja cresceu um pouquinho mais. Então vocês uniram forças, né? Olharam pro seu negócio, viram que estava dando certo, uniram forças como casal e foram empreender juntos, né? E vocês dois. Qual parte que tu faz mais na empresa de vocês hoje? Tudo. Um pouquinho de tudo. Sou vendedora, sou atendente, sou financeiro, sou... E o Guilherme fica mais na parte de assistência de compras, ali. Assistência. Sim. Então agora eu gostaria de te convidar pra gente continuar esse papo que tá tão bom, tão gostoso. Tenho certeza que vocês aí de casa também estão gostando. Pra gente começarem na mesa, né? Continuar ali, porque com um cafezinho fica mais gostoso, né? E a gente continua esse episódio. Sibeli, aqui na mesa, né? Pode te servir, ficar à vontade. Eu queria falar um pouquinho contigo sobre como foi a coragem de uma nova gestação e quando tu descobriu, o que tu sentiu naquele momento? Então, quando eu descobri, eu fiquei com muito medo. Porque como a gente fazia 2 anos isso já, porque eu tive que esperar 1 ano da cesárea para depois tentar novamente. Aí no 2º ano a gente conseguiu. E era muito medo. Até chegar às 25 semanas e 6 dias ali, que foi o tempo que eu perdi o João Guilherme, foi muito medo. Mas com fé a gente conseguiu atravessar e estamos
Tá Aí, lá, o graças Bernardo, a a coisa Deus. mais linda, cheio de saúde, cheio de vida, né? E, gente, pra gente falar que às vezes vem as tempestades, os dias ruins, né? Mas depois a vida vai continuando, um dia após o outro, é algo que a gente nunca vai esquecer, mas a gente vai aprendendo a lidar, né, com a dor, com os momentos. E É o que eu sempre falo, depois da tempestade sempre vem um arco-íris. Sim. E agora conta pra gente um pouquinho como é essa fase de empreender em casal, já que a gente tá misturando assuntos de maternidade com o empreendedorismo, porque eu também passo por isso, tá? Eu e o Thiago, a gente empreende junto, funções diferentes, mas ao mesmo tempo se mistura tudo. Como que vocês fazem pra conciliar quando vem o conflito? Ai, Jesus, não é fácil. Olha, literalmente dá vontade de desistir às vezes, tá? Porque é tudo, né? Envolve relacionamento, é empresa, é financeiro, então junta tudo. Conciliar, Mas não. a gente tem que sentar, conversar, ver o que, que a gente tá pecando, aonde que a gente tá errando pra voltar pro trilho novamente. É sempre através do diálogo, né? Aqui em casa a gente também passa por isso, tá? Tem dias que a gente fecha o pau, como a gente costuma dizer, né? Ai, não quero mais, vou desistir. Aí no outro dia tu já tá falando... Dá vontade de separar. Conciliar tudo. Se vira. Tem que ter muita maturidade, né? Pra entender o que é assuntos de trabalho, o que é assuntos de casa, os momentos de falar misturar, de cada coisa, né? Trazer pra casa, porque às vezes a gente chega em casa, a gente tá almoçando, tá o cliente, tu conseguiu fazer o pedido daquele iPhone? Tu conseguiu fazer... E parece, tu pediu aquela tela? parece que o assunto é sempre trabalho, né? Então, saber as horas de parar. E algo que eu vejo em vocês como casal, que eu gosto muito, que eu e o Thiago, a gente também faz muito isso, é sempre tentar sair um pouco do nosso trabalho, né? Dar uma viajada, passear, viver outros momentos só em casal mesmo, pra gente não misturar tudo, né? Sim. Aí a gente aproveita também pra sair junto quando a gente tem que fazer compra. Aí, às vezes, eu vou junto também. E agora eu queria falar pra gente ir pra parte final. Como foi a história de vocês no empreendedorismo? Como que vocês começaram pra chegar na loja de hoje? Porque hoje eles têm uma loja linda ali na praça de Garopaba, mas conta pra gente como foi pra chegar até lá. Então, a gente começou bem no comecinho, a gente só tinha um carro furado. Começaram do zero. Quem acha que a gente deslanchou rápido, não foi bem assim. A gente tinha um carro antigo e daí depois a gente foi subir. Mas com a empresa, a gente, em 2023, a gente recebeu a proposta de comprar ali o ponto de celular, que o amigo não queria mais ficar na área. Aí a gente comprou o ponto de celular. E daí, em 2024, o Guilherme tinha vontade de abrir uma filial da Garopaba Infocel, que era o sonho dele, de ser no centro. E então a gente conseguiu. A gente veio ali para Prefeito João Orestes de Araújo e a TS Móveis fez toda a parte dos móveis, tudo, do ponto celular também, que a gente teve que reformar. Naquele momento vocês já estavam com 3 lojas, então, né? Isso mesmo, em 2024 a gente estava com 3 lojas. E não estava conseguindo dar conta de tudo isso, porque daí eu tinha que ficar em uma loja, o Guilherme em outra loja. Sim. E daí dividir os funcionários, aí quando faltava era complicado também. E quando falta algum funcionário, a gente que tem que dar conta, né? A gente que tem que correr, se virar, enfim. E naquela época era 3 aluguéis, 3 luzes, 3 águas. Era bem complicado. Aí quando chegou ali em 2024, a gente sentou e conversou. Não, a gente tá se separando e a gente não tá conseguindo mais ficar junto. Porque daí eu tinha que cuidar de uma loja, ele tinha que cuidar de outra. E tinha que comprar coisa para as 3 lojas para não ficar sem. Aí a gente decidiu que realmente a gente ia fechar as 3 e abrir uma só. Que é essa que tá localizada ali na pracinha, né, no centro. E essa loja veio bem maior, né? Agora ela tá puro luxo lá na praça. E essa decisão fez... O que vocês sentiram na hora de ter essa decisão, assim? Ela superou as expectativas? Era o que vocês estavam buscando? Veio essa oportunidade da gente abrir ali, né? Naquele prédio novo. Sim. Que nunca tinha sido alugado para ninguém. Então a gente abraçou. Porque a gente realmente queria fechar todas as 3 e se unir em uma só. Que ali iria estar eu, ele e todos os funcionários juntos, né? Então foi uma verdadeira melhor coisa que a gente fez. Melhor tomada de decisão naquele momento para vocês.
Então, tá dando certo, tão feliz lá. Muito. Coisa boa, né, gente? Foi a melhor coisa que a gente fez. Unir todo mundo numa loja só pra trabalhar todo mundo junto. Que coisa boa. E agora a gente vai para aquela parte de finalizar o vídeo com perguntinhas rápidas, tá? O que vier na tua cabeça, tu responde. Depois de tudo que você já viveu, uma palavra que te define hoje. Acho que seria superação. Superação. Eu também concordo. 2. O que a dor te ensinaria que nada mais te ensinou? O que tu aprendeu na dor, na verdade? Então, dar valor a tudo que eu tenho e as pessoas que estão do meu lado. Fé ou força? O que te sustenta mais? Não tem uma só, seria os dois. Os dois. A fé, porque sem Deus a gente não é nada, e força, porque o Guilherme nunca soltou minha mão. Ele te representa a tua Naquele força momento na tua vida. foi a minha força. Um pensamento que te ajudou a não desistir. Se eu tiver 1% de chance, eu vou ter 99% de fé. Ótimo. O que mudou em você depois de se tornar mãe? Assim, convivendo com a criança no dia a dia, né? Me tornou, com certeza, uma pessoa melhor e muito mais humana. Empreender. Liberdade ou desafio? Os dois. Liberdade, porque a gente consegue ter um momento de sair. Eu posso ter um horário que eu posso sair e tal. Mas desafio porque a gente tem que fazer tudo, né? Empreender no Brasil não é fácil, né? O medo que você precisou vencer? Eu acho que as 25 semanas e 6 dias, quando eu perdi o João Guilherme, foi o maior medo, assim, na segunda gestação. Sim, o medo que tu precisou vencer ali naquele momento, né? Hoje, o que mais te dá orgulho dentro da sua história? Com certeza, a minha família e tudo que eu construí até hoje. É muito lindo mesmo. E se você pudesse falar com você lá de trás, o que tu diria para aquela Cibele de alguns anos atrás? Filha, não desiste, porque tudo que vai acontecer ainda vai ser tão lindo. Eu queria te agradecer por ter aceitado o convite, por ter contado um pouquinho da tua história, né? Abrir a tua vida aqui pra gente e pra várias pessoas que vai estar assistindo a gente. E dizer que realmente a tua história é de muita superação, de muita força e que ela dê muita coragem para outras mulheres que estão nos assistindo que já passaram por um momento assim. Muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer dividir um pouquinho da minha história com vocês. E eu acho que ela tem que vir aqui num outro momento pra falar mais um pouquinho pra gente, porque esse episódio foi, né, tá curto pra tanto de história que a gente tem. Então, muito obrigada. E eu espero também ter ajudado outras mamães. Se precisar de qualquer ajuda também, pode chamar a gente, que a gente tá aqui. Sim, as mulheres têm que se unir, né? Nós estamos nesse momento de união e fortalecimento mesmo. Então, muito obrigada a você que tá aí do outro lado. Esse foi mais um Papo na Bancada, porque na bancada a gente constrói.